Falando nisso. Olá, eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e do Mercadológico do Senac Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do Sistema Fecomércio. O Falando Nisso do Sesc está há 6 meses no ar, com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar. Já o Mercadológico foi lançado essa semana e aborda assuntos sobre gestão de carreiras e negócios. Nossa estreia está sendo marcada por diversos conteúdos inéditos e cheios de muito conhecimento para vocês. Hoje nós estamos gravando os dois podcasts juntos, diretamente aqui da entrada da Faculdade Senac em Goiânia, onde está acontecendo simultaneamente a jornada acadêmica e o Missão Digital. São 3 dias de muito conhecimento nas áreas da tecnologia, negócios, design e estética. Os participantes estão vivenciando uma imersão com palestras, oficinas, visitas técnicas e muitos desafios. E nessa cobertura especial nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio os palestrantes, professores e também os alunos para a gente conversar um pouquinho sobre tudo que está rolando nesses eventos. Eu aproveito para te convidar a seguir os nossos podcasts e a se inscrever nos nossos canais do YouTube. E nesse bate-papo de agora, eu recebo o Adriano Pitoli, assim que pronuncia? Pitoli, da KPTL, para a gente falar sobre GovTech, inovação e tecnologia voltados para serviços públicos. Ele acabou de sair ali do nosso palco principal. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigada por aceitar o nosso convite e conversar aqui com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. Você estava em São Paulo, né, para compartilhar sua experiência aqui com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua atuação nessa área. Legal. A minha carreira foi como consultor econômico. Eu fui sócio durante muito tempo da Tendências Consultoria, uma consultoria econômica de São Paulo, né? Fiquei um tempão lá, 18 anos, quase uma vida, né? Depois eu trabalhava muito com essa parte de planejamento estratégico de grandes empresas, inteligência de mercado, tá? Depois eu tive uma experiência no Ministério da Economia, nessa agenda muito que a gente chama de microeconômica, de questões de ambiente de negócio, de custo Brasil, que a gente fala, como melhorar o ambiente de negócio no Brasil, como reduzir o custo de se produzir no Brasil, como ganhar eficiência, né? E depois eu me juntei aí a velhos amigos do tempo da faculdade, ou seja, coisa de dias atrás, né? Que eram já pessoas que já atuavam há muito tempo no mercado de Venture Capital, né? Ou seja, que investem em inovação e startups. E eu entrei aí de cabeça nesse mundo das GovTechs que a gente vai conversar hoje. Bacana. E quero que você comece contando pra gente como você enxerga essa relação entre o setor público e o setor privado aqui no nosso país e quais seriam as principais oportunidades e os desafios para melhorar a atuação nessas áreas. Legal, eu acho que dá pra gente responder isso sobre vários ângulos, né? Eu acho que que eu vou começar falando aqui, depois eu acho que a gente pode explorar os outros, é sobre, digamos assim, o que a gente chama de governança, né, dessa relação entre setor privado e setor público no país. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente tem um histórico ruim, né, de relação setor público, setor privado. Sim. A gente tem um histórico de corrupção, de desmandos, de apadrinhamento, a gente tem uma ficha corrida que não é muito boa no Brasil, né? E eu acho que a gente tem a oportunidade hoje da gente gerar uma transformação nisso, né? Eu acho que quando a gente fala aqui de transformação digital do setor público e que a gente tem essas GovTechs, né? Então, que a GovTech são as startups que desenvolvem soluções para serviços públicos, tá? Então é o setor privado trazendo inovação para o setor público. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, pela própria natureza da transformação digital, de que o serviço digitalizado ele permite rastreabilidade, ele permite transparência, ele permite registro. Então, ele tem alguns atributos, alguns quesitos que favorece a transparência e favorece a melhora dessa relação entre setor privado e setor público do país. Eu acho que a gente
tem a oportunidade desse mundo das GovTechs não só melhorar o serviço público do país, mas melhorar essa relação entre setor público e setor privado no Brasil, né? Então, a gente, como investidor em GovTech, a gente tem um compromisso muito forte de trabalhar e só investir em GovTechs que realmente tem um compromisso muito forte disso a partir de um instrumento que a gente chama de programa de integridade, né? Então, uma série ali de regulamentos em que essas GovTechs que a gente vai investir vão assumir um compromisso dessa governança, né? Para minimizar realmente esses riscos de má relação entre setor público e setor privado. E quais as principais tendências você percebe aí para as GovTechs nível Brasil e mundo? Uma coisa interessante, Humberto, que é assim, vou dar exemplos de GovTechs, né? Então, todas essas startups que desenvolvem soluções para educação, ou EdTechs, fazem parte de GovTechs, né? Que educação é um serviço público. Sim. Então, todas essas startups que desenvolvem soluções para a saúde, as HealthTechs, também fazem parte desse mundo das GovTechs. Só que tem muitas outras coisas, né? Tem muita coisa acontecendo em vários pontos do Brasil, de GovTechs que trazem soluções inovadoras para a segurança pública, para infraestrutura urbana, para mobilidade urbana, cidades inteligentes, para gestão pública, para cidadania. Então, uma coisa interessante desse mundo das GovTechs é que, assim, a gente, no fundo, a gente chama das verticais. Então, vamos olhar GovTech de saúde, de educação, de segurança pública, papapá. Só que, nesse trabalho diário nosso, que a gente chama de prospecção, de identificar oportunidades, identificar novas GovTechs, é muito interessante que toda semana a gente é surpreendido por uma GovTech que traz uma solução para serviço público que não estava no nosso radar até agora. Daí a gente olha e fala assim, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Então, assim, tem coisas surgindo de todos os lados. E isso que eu acho que é o mais bacana, tá? Muita coisa. Legal, é isso aí. E quando a pessoa pensa em trabalhar com uma GovTech, nesse mundo da tecnologia, da startup voltada, né, para a vida pública, para o setor público, quais habilidades esse profissional ele precisa ter para empreender nessa área? Para empreender? Para empreender nessa área. Eu acho que assim, aí também tem histórias interessantes, sabia? Eu acho que assim, tem dois caminhos. Tem um caminho típico das gerações mais novas, do 30 a menos, tá? Que tá fervilhando aí, né? O 30 a menos, ele costuma ter o seguinte caminho. Ele fala assim, olha, eu quero empreender, eu quero entrar nesse mundo da inovação, das startups, do empreendedorismo. Então ele faz cursos, ele faz formação universitária relacionada a esse assunto. E ele vai mergulhando, então ele fica com o radar ligado, identificando oportunidades e mergulha nessas. Esse é um caminho do 30 a menos. Tem um outro caminho do 40 a mais, né? O caminho do 40 a mais é assim, eu já estou em um mercado, já tenho carreira no mercado, no caso de GovTechs de serviços públicos, eu sou um servidor público, ou eu presto serviço para o setor público há muito tempo, e eu tenho formação técnica em áreas muito específicas de educação, de saúde, sou geólogo, então, sei lá, em infraestrutura, por aí vai, eu sou engenheiro, então, aí a formação técnica do 40 a mais. E eu já tenho a carreira, vamos dizer, a carreira analógica, vamos colocar assim, só que eu enxerguei uma oportunidade para desenvolver uma inovação em um ambiente que eu já conheço, mas tem uma oportunidade de gerar inovação aí. Esse cara é um empreendedor do 40 a mais, enxerga como o caminho é diferente? Sim. Esse cara já percorreu um caminho analógico, tô forçando um pouco o termo aqui, mas ele enxergou uma oportunidade, então ele sabe aonde que ele está. Ele conhece o terreno. Ele conhece o terreno, exatamente. E tem os dois tipos, tá? E assim,
A gente tem a ideia de que empreendedorismo e startup é coisa para jovem, tem muito jovem atuando, mas tem muito 40 a mais também. Os dois são legais. Tem espaço para todo mundo, então. Tem. Bacana. E, Adriano, o que você poderia trazer para a gente de principais desafios e oportunidades aí das startups que desenvolvem essas soluções para os serviços públicos? Eu vou falar sobre duas óticas, tá? Do ponto de vista do cidadão, eu acho que a gente tem muita oportunidade de melhorar os serviços públicos do país a partir dessa transformação digital, a partir das GovTechs, né? O Brasil é um país curioso, né? O Brasil é um país curioso porque a gente sabe que o Brasil tem imensas carências de serviço público, né? Falta qualidade na educação, na saúde, na segurança pública e por aí vai, né? Só que esse mesmo país, ele também é muito inovador em serviço público, nessa transformação digital de serviço público. É o mesmo país. Então esses são os contrastes do Brasil. É interessante que o Banco Mundial fez um levantamento. Você sabe que o Brasil está em segundo lugar no mundo de transformação digital de serviço público? Só perde para a Coreia do Sul, né? Então, assim, e a gente está vivendo esse boom, né? Então, a gente está num período de efervescência das GovTechs. Então, tem muita coisa legal surgindo e eu acho que a gente tem essa oportunidade de realmente melhorar a fundo o serviço público no país nos próximos anos. Isso vai melhorar a vida, principalmente das camadas mais pobres da população, que é quem tem menos acesso ao serviço. Então, essa é a história do consumidor do serviço público, tá? Do cidadão. Agora vamos falar do empreendedor. Tem muita oportunidade, muita coisa acontecendo, muita oportunidade para empreendedor. Mas assim, eu procuro tomar cuidado para não vender uma imagem excessivamente romântica do papel do empreendedor. Eu acho que o empreendedor é a figura mais importante na economia. Sabe por quê? Porque assim, se a gente pensar no desenvolvimento do mundo, desenvolvimento da economia mundial, no longo prazo, o que importa é produtividade. É isso que importa. E como que eu melhoro a produtividade? Por inovação. No longo prazo é só isso que importa, né? O motor da inovação é o empreendedor que traz. Então, a figura do empreendedor para mim é fundamental. Só que é dura, viu? A vida do empreendedor é dura. É dura. Então, assim, é muito legal, muita oportunidade, mas não é um caminho fácil. Não é. Eu vou dar um exemplo, né? Tem muito caso de que assim, o caminho tem muito obstáculo no caminho do empreendedor. O primeiro grande obstáculo é o empreendedor precisa ter uma grande ideia. Esse é o ponto de partida. Não é fácil ter uma grande ideia. E assim, e como que eu tenho uma grande ideia? Uma grande ideia é diferente de uma ideia simples, né? Porque muitas soluções, elas são... Você olha e fala, nossa, que simples isso, mas para chegar até ali... Esse é o ponto. Uma grande ideia pode ser uma ideia simples, mas é simples depois que eu ver a ideia que ela já brotou. Chegar na grande ideia simples não é fácil, né? E assim, e não tem receita de bolo. É difícil, não tem receita de bolo para ter ideia. É uma coisa muito doida, né? Sei lá, tem um quê de bruxaria isso aí, né? Um espírito sopra no seu ouvido uma ideia. Eu não sei quando eu vou ter uma ideia. É uma coisa meio aleatória. Então, para o empreendedor, o primeiro desafio é ter uma ideia. Eu não sei quando ela vai vir. Eu não sei se eu vou ter uma grande ideia. Só que os problemas... Quando eu tive uma grande ideia, seus problemas apenas começaram. Tem muito obstáculo no caminho do empreendedor. Ter uma grande ideia e tirar o papel, essa grande ideia do papel, é muito difícil. São coisas muito diferentes. E tem muito empreendedor que morre aí. Eu tive uma grande ideia, mas eu não consegui tirar do papel. É difícil tirar a grande ideia do papel. Tem muita gente que consegue, tirei do papel. Mas
Eu vou para o mercado, eu cheguei na hora errada. Eu cheguei antes da hora. O mercado não enxergou que a minha ideia é boa. Cheguei depois da hora, aí o mercado já está em outra. Às vezes o mercado é pequeno demais. Eu tive uma boa ideia, mas não tem um mercado grande o suficiente. É muito específica a ideia que eu tive. Às vezes eu consegui passar por isso. Eu tive uma grande ideia, consegui tirar do papel, dei um grande mercado para explorar. Só que tem um outro empreendedor que imita a minha ideia. Foi eu que tive a ideia, só que vem o cara e copia a minha ideia. E eu não tenho patente, não é uma coisa que eu tenho patente, que eu tenho direito autoral. Então eu achei que eu ia ganhar dinheiro com a minha ideia, não tenho, porque de repentemente aparece 10 caras copiando a minha ideia. E aquilo que podia render dinheiro não rende, né? E às vezes, se eu tenho uma ideia, ninguém consegue repetir, mas tem um outro cara que um ano depois teve uma ideia diferente e atropela a minha ideia. É dura a vida do empreendedor. E uma dúvida que me surgiu aqui agora, que talvez nos leve a uma outra reflexão. O empreendedor na área do GovTech, ele encontra obstáculos a mais que um empreendedor que não é dessa área? Por exemplo, ele encontra mais burocracia? Porque a gente tem aquele pensamento, aquele senso comum de achar que tudo do serviço público é mais burocrático, é mais difícil. Como que é essa realidade para o empreendedor GovTech? Ele encontra realmente mais burocracias ou não? Isso é realmente um pensamento que não faz sentido? Pergunta interessante, Roberta, porque assim tem mesmo essa leitura. Mas eu diria assim que é um pouco de mito. E olha, eu sou economista liberal. Sabe aquele economista liberal que acha que é o setor privado, que é o motor da economia? Eu sou desses, tá? Mas ainda assim tem mito. Tem muito de mito. É assim, existe resistência do setor público para incorporar novas ideias e inovação? Tem. No setor privado também tem. Também tem. Então eu tive uma ideia aqui, eu estou com dificuldade para vender para o setor público. É verdade? É. Vai vender para o setor privado? Vai vender para uma grande empresa privada um contrato, seja do que for. É difícil, é burocrático também. São meses, às vezes, para você conseguir vender uma coisa simples para uma empresa grande privada. Tem muita burocracia no setor privado. Ah, mas o setor público demora para pagar. O setor privado também. Então não é que é um mito aquilo que se vê do setor público, não é. É que assim, o mito é achar que é muito mais difícil do que o setor privado. Esse é o mito. O privado também é difícil. O privado também é difícil, o privado está cheio de vício, o privado está cheio de imperfeições também. Então, tem esse desafio? Tem, mas o privado também tem. E eu costumo dizer assim, Humberto, aqui, e tem um desafio do empreendedor, de modo geral, não importa se é uma GovTech que vai vender para o setor público ou se é uma startup que vai vender para o setor privado. Que é assim, a resistência ao novo está sempre presente, é uma característica humana. Eu costumo dizer o seguinte, que a inovação, ela nunca chega de mansinho. A inovação não chega batendo na porta e fala assim, dá licença. Chegando. A inovação chega quebrando a janela, quebrando a vidraça. É assim que a inovação chega. Pô, se chegar quebrando a vidraça, é desconfortável. Pô, você nem pediu licença, está aqui na minha sala. É assim que é a inovação, né? É aquela história, assim, o empreendedor não pede dar licença, ele pede desculpa. Ó, desculpa, quebrei a vidraça, entrei na sua sala. Esse é o empreendedor, né? Então, isso é sempre, a resistência ao novo está sempre presente. Só que agora eu vou para um outro mito. No setor privado tem a resistência ao novo, que as pessoas se sentem ameaçadas na sua posição em relação a uma tecnologia. Só que tem uma coisa interessante no setor público, que é assim, é verdade, também é. Mas olha que curioso, o setor público, em geral, as pessoas têm estabilidade no emprego no setor público. São servidores de carreira, fizeram concurso, têm estabilidade. Legal, Humberto, é assim, tem um outro mito que é assim, que a gente pensa que o servidor público, né, o gestor público, ele é resistente ao novo, né? Sabe uma coisa curiosa, assim, isso acontece sempre, né? Isso acontece no setor privado também, né? Então, só que
quando você está no setor privado, você se depara com uma inovação, de fato as pessoas se sentem ameaçadas. Mas uma coisa interessante é que quando muito dos gestores públicos se deparam com o novo, uma coisa interessante é que assim, em geral, o gestor público, o servidor público, ele tem estabilidade no emprego, ele fez concurso, né? Ele tem carreira no setor público. Então é comum a gente ver que ele pode até ficar naquele conforto, naquele desconforto em relação à inovação, mas ele não se sente totalmente ameaçado, porque ele sabe que ele tem estabilidade do concurso, do estabilidade no emprego, e ele sabe que se aquela inovação mudar tudo do trabalho dele, ele vai ter outra atividade, ele não vai ser tirado do jogo. Sim. Então isso é uma coisa interessante, que é um grande desafio, que na verdade o empreendedor de GovTech tem menos do que o empreendedor de outras startups que fazem para o setor privado. Então é um ponto interessante. Uma outra grande vantagem para o empreendedor de GovTechs, que a gente falou agora há pouco, né, dos desafios de empreender, né, você tem que ter a inovação, você tem que transformar em produto, você tem que ter um grande mercado. Praticamente todos os mercados de GovTech são sempre muito grandes, porque assim, quem que é consumidor de serviço público? É o conjunto da população, né? Então a escala das GovTechs são sempre muito grandes, e às vezes há uma startup voltada ao setor privado tem um mercado muito nichado, né? Então não tô assim, claro, tem desafios, como todo o ambiente de empreendedorismo, inovação, mas tem alguns diferenciais favoráveis para quem quer empreender em GovTech. E quais são? Esses, né? Esse de o mercado potencial é muito grande, né? Você tem muitas carências no país de serviço público, então o que é uma inovação? É atender uma dor, é atender uma necessidade que até agora ninguém enxergou como atender. Mas a dor está lá, a necessidade está lá, a carência de serviço público está lá. E a escala é de milhões de pessoas. Então é uma baita oportunidade para inovar em GovTechs, né? E a gente está assistindo isso acontecer. Adriano, para a gente finalizar, eu quero saber assim, o que você espera, né, para o futuro das GovTechs no Brasil? O que você almeja, o que você acredita que vai acontecer de agora para frente, o que você espera que aconteça? Legal, eu até vou aproveitar a sua pergunta, Roberto, deixar uma provocação, pode? Claro, fica à vontade. Eu acho que é assim, então acho que a gente está num período de efervescência, muita coisa legal surgindo em diferentes pontos do país, muita oportunidade, sem exagero, transformadora para serviço público. Muita coisa legal mesmo, né? Então a gente tem a oportunidade, por meio da tecnologia, de melhorar muito a vida de milhões de brasileiros nas suas necessidades mais básicas de saúde, de educação, de transporte, de segurança pública, de moradia, etc. Muita oportunidade aí. Então, acho que assim, eu sou bastante otimista com essas oportunidades nos próximos anos, tá? Então, eu acho que o Brasil, naquelas contradições típicas do Brasil, tem uma oportunidade de ouro para a gente ser um centro internacional de GovTechs de referência. A gente já não é o segundo do mundo, né? Então, a gente pode continuar surfando essa onda aí. Eu falei que o mercado potencial das GovTechs são milhões de brasileiros. Não, mas são milhões de habitantes do Brasil e de outros países, né? E isso é uma coisa que, no fundo, a gente olha muito, né? A gente dá peso 3 para GovTechs, que a gente enxerga que tem oportunidade de não só atender Brasil, mas outros países. E aqui vai a provocação para Goiânia, tá? Eu acho que Goiânia, ela tem uma oportunidade, ela tem ela reúne alguns atributos, alguns elementos de competitividade que Goiânia, ela tem a oportunidade para se transformar em um grande centro de GovTechs do Brasil, em um grande hub de GovTechs no Brasil. A gente tem em Goiânia um ambiente de empreendedorismo histórico,
né? Então, a característica do empresário goiano, e com a origem muito forte no agronegócio, no mercado imobiliário, mas tem esse espírito de empreendedor. A gente vê que esses grandes grupos econômicos que nasceram no agronegócio e no mercado imobiliário, as novas gerações desses grupos estão se voltando à inovação, à tecnologia e startups. É uma característica de Goiás, de Goiânia, que não, na verdade não tem em todos os lugares, não. É uma característica daqui. É um ambiente empresarial que é muito articulado com o setor público, muita coisa acontecendo de setor privado, setor público, de articulação. Não é todo lugar que é assim, né? E claro que para esse ambiente de inovação em GovTech precisa disso, precisa dessa articulação. Acho que Goiânia tem. Goiânia está aqui pertinho de Brasília, né? Está no centro do país. Você tem... Se a gente pensar nessa oportunidade de Brasil para exportar soluções de GovTech para outros países, a gente precisa muito do corpo diplomático, da representação do Brasil em outros países, da representação dos outros países no Brasil. Está aqui do lado, a poucos quilômetros de distância. A gente tem as representações de estados e municípios, porque as grandes oportunidades de GovTech são para ofertar serviços municipais, né? As grandes oportunidades. Todas as representações de estados e municípios, congressos de prefeitos, de secretários, congressos de educação, de saúde, de segurança, desses assuntos municipais são sempre aqui, no Planalto Central, né? E Goiânia, cada vez mais, ela está buscando essa vocação de ser um grande centro de serviço do Planalto Central, né? Em saúde a gente vê isso acontecendo, em educação a gente vê isso acontecendo. Então, essa é a provocação, né? A Goiânia tem essa oportunidade de ser um grande hub de inovação em governo digital e em GovTech para o Brasil e para outros países. A bola está quicando. A bola está quicando na grande área. Está no momento. Está no momento. Se Goiânia não chutar, vai ter outro que vai chutar. Essa é uma oportunidade, né? Então, esse é o desafio do empreendedor também, né? O empreendedor tem que ter time. Então, a visão de Goiânia, de Goiás, de empreendedora, tem que ter timing, porque tem muitos outros centros de inovação muito interessantes no Brasil que estão se desenvolvendo, trazendo inovação, que vão querer surfar essa oportunidade. Essa é a provocação que eu deixo aqui para o povo de Goiânia. Fica a dica aí para os goianos, né? Adriano, muito obrigada pela sua participação, por dispor do seu tempo, do seu conhecimento aqui com o nosso público. Quero muito te agradecer e quero perguntar também, caso alguém queira te conhecer, o seu trabalho, tirar alguma dúvida, onde que te encontra? O que você pode deixar de contato para o pessoal? Posso colocar o meu e-mail, tá bom. adriano.pitoli@kptl.com.br. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, Adriano Pitoli. É fácil, né? Hoje em dia, a rede social é fácil encontrar. Pode manda mensagem para mim, vai ser um prazer. Vai ser um prazer trocar experiências com todo mundo aí. Muito obrigada, viu, Adriano? Muito obrigado. Foi um prazer. Você acompanhou mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e também do Mercadológico do Senac Goiás. Eu quero te lembrar de seguir os nossos podcasts e também se inscrever nos nossos canais do YouTube. A gente se vê no próximo episódio especial. Até lá! Falando nisso.